Você já se perguntou por que acorda exatamente no mesmo horário todas as noites? Talvez sejam 2 da manhã, talvez 3. Em alguns casos, pouco antes das 4. Você abre os olhos de repente, sem motivo aparente, e depois fica encarando o teto enquanto o sono desaparece. Muitas pessoas acreditam que isso é apenas uma consequência natural do envelhecimento. Afinal, depois dos 70 anos, dormir a noite inteira parece se tornar cada vez mais difícil. Mas, e se eu dissesse que, na maioria dos casos, isso não acontece por causa da idade? Após quase 4 décadas trabalhando em hospitais, clínicas e unidades de emergência, observei esse padrão incontáveis vezes. Homens e mulheres que chegavam exaustos, convencidos de que o sono fragmentado era algo inevitável. Porém, a ciência mais recente está revelando uma realidade muito diferente. Estudos modernos em endocrinologia e medicina do sono mostram que a grande maioria dos idosos que acorda durante a madrugada não está sendo despertada pelo envelhecimento em si. O verdadeiro responsável costuma ser um aumento repentino do cortisol, conhecido como hormônio do estresse. O mais impressionante é que esse processo pode acontecer mesmo quando sua mente está completamente adormecida. Enquanto você dorme, seu cérebro monitora constantemente o ambiente interno do corpo. Quando algo faz esse sistema interpretar que existe algum tipo de ameaça ou desequilíbrio, ele pode disparar uma descarga de cortisol. Em questão de minutos, o coração acelera, a pressão muda, os olhos se abrem e o corpo desperta abruptamente. E tudo isso pode acontecer mesmo que você tenha ido para a cama completamente cansado. Nos últimos anos, pesquisadores do sono fizeram uma descoberta que chamou a atenção de especialistas em todo o mundo. Elas perceberam que determinadas substâncias utilizadas antes de dormir podem ajudar a reduzir significativamente esses picos noturnos de cortisol. O mais interessante é que não estamos falando de sedativos pesados que forçam o cérebro a desligar. Estamos falando de compostos que trabalham como os mecanismos naturais do organismo, ajudando o corpo a permanecer em um estado de equilíbrio durante toda a noite. Neste vídeo, vamos explorar 5 dos recursos mais estudados para reduzir o cortisol noturno e melhorar a qualidade do sono. Eles serão apresentados em ordem crescente de impacto, começando por uma opção extremamente eficaz e avançando até aquela que muitos pesquisadores consideram uma verdadeira mudança de paradigma para adultos mais velhos. Vamos começar pelo 5º lugar da lista, o glicinato de magnésio. Muitas pessoas já ouviram falar sobre magnésio, mas poucas entendem por que algumas formas funcionam muito melhor do que outras. O glicinato de magnésio não é simplesmente um suplemento comum encontrado nas prateleiras das farmácias. Trata-se de uma combinação cuidadosamente desenvolvida entre magnésio e glicina, um aminoácido que possui propriedades próprias relacionadas ao relaxamento e ao sono. Essa união cria uma ação dupla contra os mecanismos que favorecem o despertar noturno. Assim que o glicinato de magnésio é consumido, ele começa a participar de diversos processos importantes dentro do organismo. Uma de suas funções mais relevantes é ajudar a controlar a atividade excessiva de determinados receptores cerebrais associados ao estado de alerta. Quando esses receptores se permanecem hiperativos por causa do estresse acumulado ao longo do dia, o cérebro encontra dificuldade para entrar em um estado de descanso profundo. Ao mesmo tempo, a glicina presente na fórmula atua como um sinalizador biológico de relaxamento. Ela ajuda o organismo a reduzir levemente sua temperatura central, algo extremamente importante para o início do sono. Talvez isso pareça um detalhe pequeno, mas a queda da temperatura corporal é um dos sinais naturais que o cérebro utiliza para entender que chegou o momento de descansar. Além disso, esse processo favorece a produção de serotonina, neurotransmissor que posteriormente participa da formação da melatonina, o hormônio que regula o ciclo natural do sono. O que torna o glicinato de magnésio especialmente interessante para pessoas acima dos 70 anos é uma realidade pouco discutida. Diversos estudos indicam que a deficiência de magnésio é extremamente comum nessa faixa etária. E essa deficiência não afeta apenas músculos e ossos. Ela também interfere diretamente nos mecanismos responsáveis pelo controle do estresse. O magnésio participa da regulação do eixo hipotálamo-hipófise-adrenal,
considerado o principal centro de comando da resposta ao estresse. Quando os níveis desse mineral estão baixos, o organismo pode se tornar mais sensível aos estímulos que desencadeiam a produção de cortisol. É por isso que muitas pessoas relatam uma melhora gradual, porém consistente, após começarem a suplementação adequada. Primeiro, percebem que conseguem adormecer com menos dificuldade. Depois, os despertares noturnos se tornam menos frequentes. Com o passar das semanas, algo ainda mais interessante acontece. Aquela sensação constante de inquietação mental começa a diminuir. Muitos descrevem essa mudança como se alguém tivesse reduzido o volume dos pensamentos que costumavam surgir durante a madrugada. As preocupações continuam existindo, mas deixam de dominar completamente a mente quando chega a hora de dormir. Outro ponto que merece destaque é a excelente tolerabilidade do glicinato de magnésio. Diferentemente de outras formas de magnésio conhecidas por causar desconfortos digestivos, essa versão costuma ser muito mais suave para o sistema gastrointestinal. Além disso, apresenta uma das melhores taxas de absorção disponíveis atualmente. E os benefícios parecem ir além do sono. Pesquisas sugerem que níveis adequados de magnésio estão associados a melhor controle da pressão arterial, equilíbrio do açúcar no sangue, fortalecimento ósseo e supressor ao funcionamento muscular. Em outras palavras, estamos falando de um composto que pode oferecer vantagens em diversas áreas importantes para o envelhecimento saudável. Mas apesar de todos esses benefícios, o glicinato de magnésio é apenas o primeiro passo dessa jornada. Existe um composto ainda mais fascinante, encontrado naturalmente em uma das bebidas mais consumidas do planeta, capaz de influenciar diretamente os centros cerebrais ligados ao medo, à ansiedade e à resposta ao estresse. E é exatamente sobre ele que vamos falar agora. O composto ao qual estamos nos referindo é a L-teanina, uma substância naturalmente encontrada nas folhas de chá verde e que vem despertando enorme interesse entre pesquisadores do sono e da neurociência, embora seja consumida há séculos em diferentes culturas. Somente recentemente a ciência começou a compreender a profundidade dos seus efeitos sobre o cérebro humano. O que torna a L-teanina tão especial é que ela não age como um sedativo convencional. Ela não força o organismo a dormir, nem provoca aquela sensação pesada que muitos medicamentos para o sono causam. Em vez disso, trabalha diretamente nos mecanismos cerebrais responsáveis pela ansiedade, pela tensão mental e pela hiperatividade dos pensamentos. Imagine o cérebro como uma sala cheia de vozes falando ao mesmo tempo. Preocupações sobre saúde, família, compromissos, contas, lembranças do passado e incertezas sobre o futuro. Durante o dia, muitas pessoas conseguem lidar com esse ruído mental. Mas quando a noite chega e tudo fica silencioso, essas vozes parecem aumentar de volume. É exatamente nesse momento que a L-teanina demonstra seu potencial. Após ser absorvida, ela atravessa rapidamente a barreira hematoencefálica e começa a influenciar diretamente a atividade cerebral. Estudos demonstram que ela favorece a produção de ondas alfa, um padrão cerebral associado a estados profundos de relaxamento. Curiosamente, esse mesmo padrão é frequentemente observado em pessoas que praticam meditação há muitos anos. A diferença é que, enquanto algumas técnicas exigem meses ou até anos de treinamento para produzir esse estado mental, a L-teanina pode estimular processos semelhantes de forma natural e relativamente rápida. Pesquisadores observaram que indivíduos que utilizam aproximadamente 200 mg desse composto antes de dormir apresentam reduções significativas nos níveis de cortisol. Ao mesmo tempo, ocorre um aumento da atividade do GABA, um dos principais neurotransmissores responsáveis por reduzir a excitação do sistema nervoso. Pense no GABA como o sistema de freios do cérebro. Quando ele está funcionando adequadamente, pensamentos acelerados diminuem, tensões emocionais são suavizadas e o organismo entra gradualmente em um estado mais propício ao descanso. Mas talvez o aspecto mais interessante da L-teanina seja aquilo que ela não faz. Ela não causa dependência, não costuma gerar tolerância significativa, não interfere negativamente na clareza mental durante o dia seguinte, e não produz aquela sensação desagradável de estar mentalmente lento ao acordar.
Isso é particularmente importante para pessoas acima dos 70 anos. Muitos idosos evitam medicamentos para dormir justamente porque temem os efeitos colaterais associados à sonolência residual, tonturas ou dificuldades cognitivas. A L-teanina oferece uma abordagem completamente diferente. Em vez de apagar o cérebro, ela cria as condições ideais para que o próprio organismo encontre naturalmente o caminho para o sono. Muitos usuários descrevem uma experiência bastante específica. Cerca de meia hora após a ingestão, começam a perceber que os pensamentos continuam presentes, mas já não parecem tão urgentes. As preocupações deixam de dominar a atenção, o corpo relaxa, a respiração se torna mais tranquila, e o processo de adormecer acontece sem esforço. Pesquisas também sugerem que os benefícios podem se estender além do período noturno. Alguns estudos encontraram melhoras na atenção, na memória e na função cognitiva geral em adultos mais velhos que utilizavam L-teanina regularmente. Isso faz sentido quando consideramos a relação entre cortisol e envelhecimento cerebral. Durante anos, acreditou-se que o cortisol era apenas um hormônio relacionado ao estresse momentâneo. Hoje, sabemos que exposições prolongadas a níveis elevados podem afetar diversas áreas do cérebro, especialmente aquelas envolvidas com memória e aprendizado. Ao ajudar a controlar essa resposta hormonal, a L-teanina pode contribuir não apenas para um sono melhor, mas também para uma proteção adicional da saúde cerebral ao longo do tempo. Outra vantagem importante é sua compatibilidade com outros compostos naturais. Muitos especialistas observam que ela funciona particularmente bem quando combinada ao glicinato de magnésio. Enquanto o magnésio atua sobre mecanismos físicos e neurológicos relacionados ao relaxamento, a L-teanina complementa esse efeito ao reduzir o excesso de atividade mental. Essa combinação cria uma abordagem abrangente, trabalhando simultaneamente sobre corpo e mente. Mas mesmo com todos esses benefícios, ainda não chegamos ao composto que ocupa o terceiro lugar da nossa lista. E aqui começamos a entrar em um território que tem chamado a atenção não apenas dos especialistas em sono, mas também dos pesquisadores que estudam envelhecimento saudável, desempenho cognitivo e resistência ao estresse. Estamos falando da ashwagandha. Embora o nome possa soar incomum para muitas pessoas, essa planta possui uma longa história de utilização em sistemas tradicionais de saúde. O que mudou recentemente foi o volume crescente de pesquisas científicas modernas analisando seus efeitos através de métodos rigorosos e controlados. Os resultados têm surpreendido até mesmo especialistas experientes. A ashwagandha pertence a uma categoria conhecida como adaptógenos. Esse termo é utilizado para descrever substâncias capazes de ajudar o organismo a se adaptar melhor aos desafios físicos e emocionais nutricionais do dia a dia. Em outras palavras, ela não atua apenas sobre um sintoma isolado. Seu objetivo é ajudar o sistema biológico como um todo a responder de maneira mais equilibrada ao estresse. E isso é extremamente relevante quando falamos sobre despertares noturnos. Para muitas pessoas, o problema não é simplesmente o que acontece durante a noite. O verdadeiro problema começa muito antes ao longo do dia. Pequenas preocupações acumulam-se durante semanas, meses ou até anos. O organismo permanece em constante estado de vigilância. Lentamente, esse padrão passa a ser considerado normal pelo cérebro. Quando chega a madrugada, esse sistema hiperativado continua funcionando. O resultado é um aumento inadequado do cortisol justamente no momento em que o corpo deveria estar em sua fase mais profunda de recuperação. É aqui que a ashwagandha entra em cena. Os compostos ativos presentes na planta, conhecidos como withanolides, parecem influenciar diretamente os sistemas responsáveis pela regulação da resposta ao estresse. Estudos demonstraram reduções expressivas nos níveis de cortisol em indivíduos que utilizaram extratos padronizados de alta qualidade. Mas talvez o benefício mais impressionante não esteja apenas na redução hormonal. Pesquisas utilizando avaliações detalhadas do sono descobriram que pessoas que utilizam ashwagandha tendem a passar mais tempo nas fases profundas e restauradoras do descanso noturno. São exatamente essas fases que permitem ao organismo reparar tecidos, consolidar memórias, regular hormônios e restaurar funções essenciais para a saúde.
Em outras palavras, não se trata apenas de dormir mais horas. Trata-se de dormir melhor. E para adultos mais velhos, essa diferença pode ser transformadora. À medida que envelhecemos, o sono profundo costuma diminuir progressivamente. Muitas pessoas passam mais tempo em estágios leves do sono e menos tempo nas fases verdadeiramente restauradoras. Isso contribui para a fadiga, dificuldades cognitivas e sensação constante de cansaço, mesmo após uma noite inteira na cama. A ashwagandha parece atuar justamente nesse ponto crítico. E o mais interessante é que seus efeitos não se limitam ao sono. Nas últimas pesquisas, cientistas começaram a observar benefícios adicionais envolvendo memória, desempenho cognitivo, força muscular, equilíbrio hormonal e até mesmo a capacidade do organismo de lidar com inflamações relacionadas ao envelhecimento. Mas existe um aspecto particularmente fascinante dessa planta que tem despertado enorme interesse entre especialistas do sono. Um mecanismo que parece ajudar o corpo a recuperar seu relógio biológico natural, algo que se torna cada vez mais importante com o avanço da idade. E é exatamente sobre essa descoberta que vamos falar a seguir. Uma das descobertas mais interessantes envolvendo a ashwagandha é sua possível influência sobre o ritmo circadiano, o relógio biológico interno que coordena praticamente todas as funções do organismo ao longo das 24 horas do dia. Esse sistema determina quando devemos estar despertos, quando devemos sentir sono, quando determinados hormônios devem ser liberados, e até mesmo quando processos de reparação celular acontecem com maior eficiência. Quando somos jovens, esse relógio costuma funcionar com grande precisão. O corpo reconhece naturalmente a chegada da noite e se inicia uma série de mudanças fisiológicas que facilitam o adormecimento. No entanto, com o passar dos anos, esse mecanismo pode perder parte da sua eficiência. Muitas pessoas acima dos 70 anos começam a sentir sonolência em horários inadequados durante o dia e, paradoxalmente, permanecem despertas quando finalmente chega o momento de dormir. É justamente nesse cenário que a ashwagandha parece exercer um papel particularmente valioso. Ao ajudar a equilibrar os sistemas responsáveis pela resposta ao estresse, ela contribui para que o organismo volte a reconhecer com mais clareza os sinais naturais relacionados ao ciclo de sono e vigília. Os resultados relatados por muitos usuários seguem um padrão semelhante. Após algumas semanas de uso consistente, eles descrevem não apenas uma melhora na qualidade do sono, mas também uma sensação de maior estabilidade ao longo do dia. Os períodos de energia parecem mais previsíveis. O cansaço excessivo durante a tarde diminui, e a chegada da noite passa a ser acompanhada por uma sonolência mais natural e agradável. Esse efeito não costuma acontecer da noite para o dia. Diferentemente de medicamentos que provocam resultados imediatos, a ashwagandha trabalha gradualmente. Ela ajuda o organismo a reconstruir processos regulatórios que muitas vezes passaram anos funcionando de forma inadequada. Talvez seja justamente por isso que os pesquisadores demonstram tanto interesse por essa planta. Em vez de mascarar sintomas temporariamente, ela parece atuar sobre algumas das causas fundamentais associadas ao desequilíbrio hormonal e ao estresse crônico. Mas agora chegamos a uma posição ainda mais alta na nossa lista. Se a ashwagandha ajuda a recalibrar a resposta ao estresse, o próximo composto atua em um ponto ainda mais estratégico. Ele trabalha diretamente nos centros cerebrais responsáveis por iniciar a produção de cortisol. Estamos falando da fosfatidilcerina. Apesar do nome complicado, sua função dentro do organismo é surpreendentemente simples de entender. A fosfatidilcerina é um componente natural das membranas celulares, especialmente abundante nas células cerebrais. Em outras palavras, ela faz parte da própria estrutura física dos neurônios. Durante décadas, pesquisadores estudaram seu papel na memória e na função cognitiva. No entanto, descobertas mais recentes revelaram algo igualmente impressionante: sua capacidade de influenciar diretamente os mecanismos que controlam a produção de cortisol. Para compreender sua importância, imagine o sistema de resposta ao estresse como uma cadeia de comando militar. Tudo começa no cérebro, onde estruturas específicas avaliam informações e decidem se existe ou não uma ameaça. Se a resposta for positiva,
uma sequência de sinais é enviada até as glândulas adrenais, que então liberam cortisol na corrente sanguínea. O problema surge quando esse sistema permanece excessivamente sensível. Em muitos adultos mais velhos, pequenas alterações fisiológicas ou emocionais são suficientes para desencadear respostas exageradas. O resultado são níveis inadequados de cortisol durante a noite, exatamente quando o organismo deveria estar descansando. A fosfatidilcerina parece ajudar a reduzir essa hipersensibilidade. Pesquisas demonstram que sua suplementação pode tornar as células envolvidas na regulação hormonal mais eficientes e menos reativas aos estímulos relacionados ao estresse. Em termos práticos, isso significa menos despertares noturnos, menos interrupções do sono e uma recuperação mais profunda durante a madrugada. Os resultados observados em estudos clínicos têm chamado bastante atenção. Participantes frequentemente relatam uma melhora significativa na capacidade de permanecer dormindo durante toda a noite. Muitos descrevem a experiência como uma sensação de tranquilidade que não haviam sentido há anos. Mas existe outro fator que torna a fosfatidilcerina especialmente interessante para pessoas acima dos 70 anos. Nossos níveis naturais desse composto diminuem gradualmente com o envelhecimento. Em alguns indivíduos, essa redução pode ser bastante significativa. Como consequência, processos relacionados à memória, ao controle emocional e à regulação hormonal tornam-se menos eficientes. A suplementação busca justamente compensar essa perda natural. Além de seus efeitos sobre o sono, diversos estudos investigaram seus benefícios cognitivos. Os resultados sugerem melhorias em aspectos como atenção, clareza mental, velocidade de processamento e retenção de informações. Essa conexão entre sono e função cerebral não é coincidência. Quando o cortisol permanece elevado durante a noite, o cérebro perde parte da oportunidade de realizar processos fundamentais de manutenção e recuperação. Com o passar dos anos, esse déficit acumulado pode contribuir para dificuldades cognitivas e redução da qualidade de vida. Ao favorecer um ambiente hormonal mais equilibrado, a fosfatidilcerina ajuda a restaurar condições mais favoráveis para que esses mecanismos funcionem adequadamente. Outro aspecto fascinante envolve pessoas que passaram por períodos prolongados de estresse ao longo da vida. Durante décadas, acreditou-se que os efeitos do estresse crônico eram simplesmente inevitáveis. Hoje sabemos que o excesso persistente de cortisol pode alterar estruturas cerebrais importantes, afetando memória, humor e qualidade do sono. Algumas pesquisas sugerem que a fosfatidilcerina pode auxiliar na recuperação de parte desses danos, oferecendo suporte às membranas celulares e melhorando a comunicação entre os neurônios. É por isso que muitos especialistas enxergam esse composto não apenas como uma ferramenta para dormir melhor, mas também como um aliado da saúde cerebral a longo prazo. A experiência relatada pelos usuários costuma ser bastante interessante. Em vez de sentir uma sedação intensa, eles frequentemente descrevem uma sensação gradual de estabilidade. Aquela tensão de fundo que parecia acompanhar todos os momentos do dia começa a diminuir. O estado constante de alerta perde intensidade e o organismo finalmente encontra espaço para relaxar. Mas mesmo todos esses benefícios nos conduzem apenas até o segundo lugar da nossa lista. E agora chegamos ao composto que mais surpreendeu pesquisadores do sono nos últimos anos. Ele não possui um nome sofisticado. Não é resultado de uma tecnologia revolucionária. Não custa uma fortuna. E ainda assim, os resultados observados em diversos estudos foram tão impressionantes que muitos especialistas passaram a considerá-lo uma das intervenções naturais mais promissoras para melhorar o sono em adultos mais velhos. Estamos falando da glicina. À primeira vista, ela parece simples demais para justificar tanta atenção científica. Afinal, trata-se apenas de um aminoácido, uma das menores moléculas utilizadas pelo organismo na construção de proteínas. Mas às vezes as soluções mais poderosas são justamente aquelas que passam despercebidas. Quando pesquisadores começaram a analisar seus efeitos sobre o sono, descobriram algo extraordinário. Pessoas que utilizavam glicina antes de dormir não apenas adormeciam mais facilmente,
elas também apresentavam melhorias profundas na qualidade geral do descanso. E o mais surpreendente de tudo era que esses benefícios pareciam envolver múltiplos sistemas biológicos ao mesmo tempo. A partir desse ponto, os resultados se tornam ainda mais impressionantes, e é exatamente isso que vamos explorar a seguir. A partir desse ponto, os resultados se tornam ainda mais impressionantes. Esse é exatamente isso que vamos explorar agora. A glicina pode ser uma molécula pequena, mas seu impacto sobre o organismo está longe de ser pequeno. Durante anos, ela foi vista apenas como mais um aminoácido envolvido na formação de proteínas. No entanto, pesquisas recentes revelaram que sua influência vai muito além disso, especialmente quando falamos sobre sono, recuperação física e equilíbrio hormonal. Em estudos envolvendo adultos mais velhos, os pesquisadores observaram algo que chamou imediatamente a atenção da comunidade científica. Pessoas que consumiam glicina antes de dormir apresentavam reduções significativas nos níveis de cortisol durante a noite, ao mesmo tempo em que experimentavam aumentos expressivos nas fases mais profundas e restauradoras do sono. Para entender por que isso acontece, precisamos observar como o corpo se prepara naturalmente para dormir. Uma das mudanças mais importantes que ocorre todas as noites é a redução gradual da temperatura corporal central. Esse processo funciona como um sinal biológico, indicando ao cérebro que chegou o momento de descansar. O problema é que, com o envelhecimento, muitos mecanismos envolvidos nessa transição tornam-se menos eficientes. A glicina parece ajudar justamente nesse processo. Ela favorece a vasodilatação periférica, permitindo que o organismo libere calor de forma mais eficiente. Como consequência, a temperatura corporal diminui suavemente, enviando aos cérebros uma mensagem clara de que é hora de entrar em modo de recuperação. Mas esse é apenas um dos mecanismos envolvidos. A glicina também atua diretamente como neurotransmissor inibitório. Em termos simples, ela ajuda a reduzir a atividade excessiva do sistema nervoso. Quando os pensamentos estão acelerados, quando existe tensão acumulada ou quando os sinais relacionados ao estresse permanecem ativos durante a madrugada, a glicina contribui para restaurar um estado de equilíbrio. É exatamente essa combinação de efeitos que explica por que tantas pessoas relatam uma experiência tão diferente ao utilizá-la antes de dormir. Ao contrário dos sedativos tradicionais, que frequentemente provocam uma sensação artificial de sonolência, a glicina parece criar as condições ideais para que o próprio organismo conduza ao fidation, processo natural do sono. Muitos usuários descrevem a sensação como um relaxamento gradual que se espalha pelo corpo inteiro. Não há uma perda abrupta da consciência. Não existe a sensação de estar sendo forçado a dormir. Apenas uma transição suave para um estado de descanso profundo. E talvez o aspecto mais importante seja aquilo que acontece depois que a pessoa adormece. Dormir não significa apenas permanecer inconsciente durante algumas horas. Durante a noite, o cérebro e o corpo realizam uma enorme quantidade de tarefas essenciais. Memórias são organizadas, tecidos são reparados, hormônios são regulados, processos inflamatórios são controlados, resíduos metabólicos são removidos. Grande parte desse trabalho acontece durante as fases profundas do sono. Pesquisas mostram que a glicina ajuda a aumentar o tempo gasto exatamente nessas etapas mais restauradoras. Isso significa que o organismo passa mais tempo realizando os processos que realmente promovem recuperação e renovação. Para adultos acima dos 70 anos, isso pode representar uma diferença enorme. Com o passar dos anos, o corpo produz menos glicina naturalmente. Ao mesmo tempo, sua necessidade aumenta. O organismo precisa dela para a produção de colágeno, para processos de desintoxicação, para o funcionamento adequado dos neurotransmissores e para inúmeras outras funções biológicas. Essa combinação cria uma situação em que muitas pessoas acabam operando com níveis inferiores aos ideais sem sequer perceber. Quando essa deficiência é corrigida, os resultados frequentemente vão além do sono. Diversos estudos encontraram melhorias na disposição durante o dia, na clareza mental, no desempenho cognitivo e até mesmo na sensação geral de bem-estar. Isso faz sentido quando lembramos que um sono verdadeiramente restaurador afeta,
praticamente todos os sistemas do organismo. Outro aspecto extremamente interessante envolve a chamada limpeza cerebral noturna. Durante o sono profundo, o cérebro ativa mecanismos especializados responsáveis pela remoção de resíduos metabólicos acumulados ao longo do dia. Entre esses resíduos estão proteínas associadas ao envelhecimento cerebral e ao declínio cognitivo. Pesquisadores acreditam que a glicina pode favorecer esse processo ao melhorar a qualidade geral da arquitetura do sono. Em outras palavras, ela não apenas ajuda você a dormir mais, ela ajuda seu cérebro a utilizar melhor cada hora de descanso. Talvez seja exatamente por isso que tantas pessoas relatam acordar sentindo-se verdadeiramente renovadas após algumas semanas de uso consistente. E existe ainda uma característica que diferencia a glicina de praticamente qualquer outro auxílio para o sono. Muitos produtos funcionam apenas enquanto estão sendo utilizados. Quando a pessoa para de tomá-los, os problemas retornam rapidamente. Com a glicina, pesquisadores observaram algo diferente. Em alguns casos, melhorias na qualidade do sono continuavam presentes mesmo em noites ocasionais sem suplementação. Isso sugere que ela pode ajudar a restaurar mecanismos naturais de regulação do sono, em vez de simplesmente substituí-los temporariamente. Por essa razão, diversos especialistas atualmente consideram a combinação de glicina com glicinato de magnésio uma das estratégias naturais mais promissoras para adultos mais velhos que enfrentam despertares noturnos frequentes. Ao longo deste vídeo, exploramos 5 compostos que vêm recebendo atenção crescente da comunidade científica por sua capacidade de ajudar o organismo a controlar melhor os níveis de cortisol durante a noite. Começamos como o glicinato de magnésio, uma forma altamente absorvível de magnésio que auxilia no relaxamento do sistema nervoso e ajuda a corrigir uma deficiência extremamente comum entre idosos. Em seguida, conhecemos a L-tenina, um composto derivado do chá que favorece estados profundos de relaxamento mental sem causar sedação excessiva ou comprometimento cognitivo. Depois exploramos a ashwagandha, um adaptógeno estudado por sua capacidade de ajudar o organismo a lidar melhor com o estresse e restaurar padrões mais saudáveis de sono e recuperação. Na sequência, analisamos a fosfatidilcerina, um componente fundamental das células cerebrais que parece atuar diretamente sobre os mecanismos responsáveis pela produção excessiva de cortisol. E finalmente chegamos à glicina, uma molécula simples, mas capaz de produzir efeitos extraordinários sobre a qualidade do sono profundo e restaurador. O mais importante é lembrar que nenhuma dessas estratégias deve ser encarada como uma solução mágica. O verdadeiro benefício só costuma surgir através da consistência. O organismo precisa de tempo para se adaptar, restaurar equilíbrios hormonais e reconstruir padrões saudáveis que muitas vezes foram comprometidos ao longo de anos. Mas existe uma mensagem fundamental que quero que você leve consigo hoje. Se você acorda todas as noites entre 2 e 4 da manhã, isso não significa necessariamente que seu corpo está simplesmente envelhecendo. Em muitos casos, trata-se de um sinal de que mecanismos específicos relacionados ao estresse, ao cortisol e à regulação do sono podem estar funcionando de maneira inadequada. E a boa notícia é que existem abordagens capazes de ajudar. A ciência continua avançando. A cada ano entendemos melhor como o cérebro, os hormônios e o sono trabalham juntos para influenciar nossa saúde, nossa energia e nossa qualidade de vida. E quando conseguimos restaurar um sono verdadeiramente profundo e reparador, os benefícios se espalham por praticamente todas as áreas da vida. O corpo recupera melhor, a mente funciona com mais clareza, o humor melhora, a energia retorna. E o envelhecimento saudável deixa de ser apenas um objetivo distante para se tornar uma realidade possível. Se este conteúdo foi útil para você, continue acompanhando nossas próximas publicações. Existem novas descobertas surgindo constantemente e muitas delas podem fazer uma diferença real na forma como você vive, descansa e cuida da sua saúde. E quem sabe, talvez esta noite marque o início de uma nova fase. Uma fase em que dormir profundamente deixa de ser uma lembrança do passado e volta a fazer parte da sua rotina. Porque um bom sono não é apenas descanso. É uma das ferramentas mais poderosas que temos para proteger a saúde,
a vitalidade e a qualidade de vida em qualquer idade.